Exatamente. Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje aqui voltamos novamente para nossa resolução de questões de EDOs, equações diferenciais ordinárias. Na questão de hoje, a gente tem uma questão onde ela pede para que mostre a equação diferencial é homogênea e encontre a mesma solução utilizando as substituições y igual a ux e x igual a vy. Percebe-se que a gente acabou de subir um pouco os níveis das nossas questões. Estávamos apenas na questão de separação de variáveis, e agora a gente vai ter que dizer se essa função aqui é homogênea, e sendo homogênea, vamos utilizar mostrar ela, como é que ela vai sair pela regra da substituição, utilizando y e utilizando substituindo x. Vamos lá, o primeiro passo que a gente deve fazer aqui é justamente mostrar se ela é homogênea ou não. Provavelmente deve ser, porque o comando pede muito mais coisas pra gente, então vamos só afirmar aquilo que a gente já sabe. Quer dizer que o meu f de xt, yt, ele vai ser igual, a gente vai adicionar o tzinho em todos os elementos, aqui, xt. O próximo passo é a gente tentar buscar manipular esse t a modo que a nossa função tenha o rosto de um t que fica multiplicando todos os termos, ou seja, deixando ele em evidência. Como que a gente pode fazer isso aqui? O nosso t, como ele pertence a todos os termos, eu posso colocar ele para fora, deixando apenas 2x mais y dividido por t que multiplica x. E aqui o nosso t, ele corta. O que isso quer dizer? Que a nossa questão é homogênica? Sim, ela é homogênica. Apesar do nosso t ele ter sumido, ela vai ser homogênica de igual ao zero. Ou seja, a primeira parte da nossa questão ela já foi feita. Então, portanto, é homogêneo. Aí, vírgula, de igual zero. Feito isso, a gente vai passar para o próximo passo. O próximo passo é justamente demonstrar, fazer a resolução dessa questão utilizando a regra da substituição. Por que isso vai acontecer? Porque a gente não vai conseguir separar os blocos. Então, devido a essa necessidade de a gente resolver a integral separando, como a gente não vai conseguir, a gente vai utilizar a regra da substituição. Vamos iniciar a primeira regra utilizando o primeiro passo. Como ela quer que a gente faça pelos dois métodos, vamos utilizar primeiro y é igual a x vezes u. E o nosso dy, ele vai ser quem? Vai ser d, que é o x. Isso quer dizer que nosso vai ser u dx mais x du. O que aconteceu aqui? Eu fiz a derivada parcial. Primeiramente, eu derivei o nosso x primeiro. A derivação de x é 1 sobre a u, ou seja, o dx. É por isso que surgiu aqui. E depois eu derivei o nosso u. Aí, novamente, a derivada de u é 1 sobre só o nosso x. Por isso sobrou o x du aqui. Feito isso, a gente vai manipular nossa expressão e depois fazer a manipulação dela. Vamos lá. Primeiro passo. Vamos reescrever ela aqui embaixo. dy. O meu dx que está aqui dividindo, eu vou já passar ele para o outro lado multiplicando. 2x mais y dividido por esse x que estava aqui embaixo dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Ó. E ele some daqui de baixo. X dy dx. E a partir desse passo a gente vai utilizar quem? A substituição. Como a gente escolheu substituir primeiro em y,
Vamos fazer essa pequena troca. Então vamos lá. Nosso x permanece. Quem é nosso dy? Nosso dy, ele passa a ser tudo isso daqui que a gente encontrou. O dx mais x du. Então vamos anotar aqui. Que multiplica o dx mais x du. Isso tudo, fecha parênteses, é igual a 2x mais y. Mas quem é nosso y? Nosso y é x vezes u dx. O próximo passo é a gente manipular essa expressão de modo que a gente possa deixar algum membro em evidência para a gente possa realizar os cortes. E logo de cara a gente já percebe aqui que eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então eu posso deixar esse termo em evidência para que ele fique semelhante a esse daqui, ó. E a gente possa realizar o nosso corte. Então vamos lá. Eu vou repetir essa primeira parte. X que multiplica u dx mais x du. Vou deixar em evidência essa segunda. 2 mais u dx. E a partir de agora eu posso fazer o quê? Dividir todo mundo por x. Que aí os nossos x eles vão sumir. E eu vou ter quem? Para me restar u dx mais x du igual a 2 mais u dx. Eu vou deixar aqui em parênteses para que a gente não confunda que esse termo é um bloco só. Então, o próximo passo que a gente pode fazer é justamente pegar o meu du dx que está aqui e passar para o outro lado, apenas trocando o sinal. Então, eu vou ter quem? X du igual a 2 mais u menos u dx. E a partir de agora eu posso fazer o corte. Então, o que me resta? Me resta apenas x du igual a 2 dx. Ou, fazendo a nossa manipulação, eu tenho quem? Eu tenho du aqui igual a 2 sobre x dx. Feito toda a nossa separação de variáveis, deixando todas as variáveis em um único termo, a gente pode passar pelo próximo passo, que é justamente fazer a integração. Então, a gente vem aqui e integra. A integral de du é como se tivesse umzinho aqui na frente. Ou seja, a integral de 1 é u. Então, aqui dá u. E aqui, 2 sobre x. O que é? Esse 2, como é constante, a gente pode colocar para o lado de fora, multiplicando 2, e aqui vai ficar 1. E 1 sobre x a gente sabe o que é log natural de x. Com o 2 que estava lá aqui do lado de fora, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes log natural do módulo de x, mais a nossa constante k. E a partir daqui a gente vai fazer a substituição. Quem é nosso u? A gente vai voltar aqui em cima e ver. Se o nosso y é igual a x vezes u, o nosso u vai ser igual a... Esse x está multiplicando, passar dividindo, vai ser igual a u é igual a y dividido por x. Então, vamos lá, fazer a substituição. Temos que y dividido por x é igual a 2 vezes o log natural do módulo de x mais a constante k. E assim a gente consegue resolver essa questão pelo método 1, ou seja, já realizamos o que a gente já fez. Verificamos se ela é harmônica. Verificamos o método de substituição pelo método 1, que é uma das formas no caso, que é justamente y igual a xu. E agora o próximo passo é justamente utilizar o quê? Provarmos por x é igual a yv. E é isso que a gente vai fazer agora nesse momento. Fazendo essa linha aqui, o passo 2. E é justamente esse segundo método, esse caminho aqui, que ela não se torna difícil, mas digamos que ela se torna cansativa. E é por isso que é bom sempre quando a gente for trabalhar essa questão de substituição, saber escolher qual dos dois substituir, o x ou o y.
Mas nessa questão ela nos obriga a realizar pelos dois lados. Então é isso que a gente vai fazer agora. O nosso x ele vai ser quem? YV. E o meu dx, que é igual a DYV, ele vai ser Y dV mais V dy. Aí a gente vai aqui em cima pegar a questão a partir desse ponto aqui, que a gente já tem. Opa, a partir desse ponto, a gente vai trabalhar ela. Então vamos lá. Dessa vez, quem eu escolhi substituir foi o x. Ou seja, o meu x agora ele tem cara de quê? Tem cara de YV. Então vamos lá. YV dy é igual a 2x, mas quem é o meu 2x? Quem é meu x? É 2YV mais y dx. Só que o meu dx ele passa a ser todo esse bloco aqui novamente, ydv mais v dy. Então, vamos fazer essa substituição. ydv mais v dy. Feito isso, a gente consegue já fazer as manipulações algébricas para fazermos o quê? Justamente as separações de variáveis. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu posso tentar fazer é justamente, vamos analisar. A gente analisa os termos que são comuns em todos. A gente pode tentar deixar o y em evidência de um lado para eliminar ele. Vamos fazer por parte para que ninguém se perca no processo. Então, eu vou repetir esse YV dy igual a, aqui como nesse termo aqui tem y e nesse também tem y, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o y em evidência. Como todo mundo está se multiplicando, eu posso fazer isso. 2v mais 1, que vai multiplicar y dv mais v dy. E agora eu posso fazer o quê? Dividir todo mundo por y. Que desse modo, aqui e aqui a gente faz o primeiro corte, diminuindo um pouco a nossa expressão. Aí a gente vem aqui e repete. V dy igual a 2v mais 1 y dv mais v dy. E agora, a partir daqui, eu vejo a necessidade de fazer a distributiva para que a gente possa enxergar melhor os termos que a gente tem. Ou seja, eu vou fazer toda essa distributiva aqui para a gente ver o que, que a gente vai ter. 2v vezes y dv, eu vou ter 2v y dv. 2v vezes v, eu vou ter mais 2v ao quadrado e nosso diferencial, dy. Agora o 1. O 1 multiplicado com qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vamos apenas repetir. Y dv mais v dy. E a gente olhando aqui, o próximo passo, que é o ideal para a gente começar a enxergar as coisas, é justamente agrupar os blocos que a gente tem. Aqui no meio mesmo. Então, aqui eu ainda continuo mantendo e vou agrupar quem está com o diferencial dv, que é esse bloco aqui, e esse bloco aqui. Então, vamos lá. 2vy mais y dv. E o nosso outro bloco que é 2v ao quadrado mais v dy. Vamos deixar tudo entre parênteses para que a gente não se confunda. O próximo passo que eu vou fazer é pegar esse bloco aqui, ele está desse lado da operação, do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, estou invertendo os sinais. Ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter v
menos 2v² menos v dy igual, aí quem restou desse lado foi 2vy mais y dv. Aqui eu corto, esse se anula com esse, e me resta quem? Menos 2v dy, e do outro lado tem 2vy mais y. O que eu percebo já aqui? Que aqui ambos os termos eles têm y, ou seja, eu posso deixar ele em evidência também. Então a nossa expressão ela começa a ganhar começa a ganhar forma. Menos 2dv dy é igual ao quê? A y 2v mais 1 dv. A partir desse ponto, a gente já consegue fazer a manipulação para a integração. Ou seja, os últimos passos que a gente deve fazer ainda é pegar o nosso y, que está aqui desse lado multiplicando, ele vai passar dividindo, e o nosso menos 2dv² vai passar o quê? Multiplicando, dividindo também. Então, vamos lá. O que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre y dy. Eu vou deixar o menos aqui mesmo. Vou passar o 2 lá, ele positivo. Y, o y ele passou, então só vou ter 2v mais 1 dv dividido, tudo isso por 2v². E a partir daqui a gente consegue fazer a integração, ou seja, o nosso próximo passo é fazer a integração. Ou seja, eu vou integrar tudo isso daqui. Do nosso lado esquerdo é nosso famoso log natural, só que negativo. Eu já vou deixar ele aqui, menos log natural do módulo de y. E do nosso lado direito, o que eu posso fazer é justamente separar essas frações para que eu possa visualizar melhor. Ou seja, eu vou visualizar ela como 2v dividido por 2v² mais 1 2v². Aqui, dv, não posso esquecer do nosso diferencial. Aqui eu posso cortar. Aqui o nosso v, a gente já tá safo. E o v² é a mesma coisa que v vezes v, ou seja, eu posso cortar com o de cima e eu vou ter quem? Vai me restar quem? Vai me restar a integral de 1 sobre v mais 1. Eu vou fazer 1 sobre 2 vezes v elevado a menos 2 dv. Eu inverti a base. E como esse meio aqui ele é uma constante, eu posso mandar ele para fora. Ou seja, eu posso fazer as somas parciais das integrais. Ou seja, aqui. Então, ela vai ficar bem aqui, ó. Integrar ela por parte. A nossa primeira parte, a gente já sabe o que é módulo natural log natural de v, do módulo de v. Ou seja, vamos montar agora toda a nossa expressão. Menos log natural de y igual a log natural do módulo de v mais, eu vou deixar o meio aqui ainda, 1 meio vezes a integral de v elevado a menos 2. A integral dela é uma integral onde a gente vai somar n mais 1 e dividir por n mais 1. Ou seja, vamos somar um expoente aqui e dividir pelo n mais 1 aqui. Então, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Ou seja, menos v elevado a menos 1. Ou, para ficar melhor, vezes menos v elevado a 1. Tudo isso a nossa constante k. Essa questão, pelo método utilizando o x, ela aqui é um passo a passo muito diferente
do que pelo método Y. Ela é muito mais rápida pelo método Y e muito mais direta. Enquanto pelo método X a gente tem que fazer muitas manipulações para poder chegar no resultado. Como você pode ver, a gente já integrou, mas o resultado que a gente encontrou está longe de ser aquele mesmo resultado que a gente encontrou aqui em cima. E por sinal, eu vou até copiar ele aqui para que a gente possa comparar ele no final. Aqui. Aqui está o resultado que a gente encontrou pelo método 1. Deixar ele bem fixo aqui. Para que a gente chegue nesse resultado, que a gente possa provar que tanto indo pelo método 1 e pelo método 2 vamos chegar no mesmo resultado, a gente vai ter que manipular essa pequena expressão algébrica aqui, porque ela é a mesma, essa pequena expressão algébrica aqui é a mesma coisa que essa daqui. Só falta a gente manipular. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é pegar o nosso carrinho aqui e vamos passar ele, nosso log natural que está aqui, vamos passar ele multiplicando. Multiplicando não, ele está aqui somando, ele vai passar dividindo. Então vamos lá. Vai dividindo não, subtraindo. Vamos fazer assim. Vamos ter log natural do módulo de V, que já está positivo, vamos passar esse termo aqui para o outro lado, log. Mais log natural do módulo de Y. Esse termo aqui, vamos inverter também ele para o outro lado, para ficar melhor. Igual aqui. Como aqui está negativo, ele passa positivo, ou seja, vai ser 1 sobre 2V. Beleza. Mas na constante K. Aqui a gente pode utilizar e deve utilizar a propriedade do log, onde a propriedade do log ela vai nos dizer o quê? Que a soma do log é o produto do log, ou seja, eu vou ter que log natural do módulo de V vezes Y é igual a 1 sobre 2V mais K. E agora, o que eu posso fazer? Agora não resta mais nada além de fazer as substituições. Quem é nosso V? O nosso V ele vai ser x sobre y. E é isso que a gente vai fazer a substituição agora. Então, log natural do módulo de x sobre y vezes y é igual ao que 1 sobre 2 vezes y sobre... Não, y não. X sobre y mais a nossa constante k. O que a gente começa a perceber aqui que ele começa a ganhar forma, porque o nosso y corta com esse y, ficando quem? Log natural do módulo de x. Esse 2 aqui que a gente tem, que ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, ou seja, vamos ter 2 vezes log natural de x, e eu tenho uma divisão de frações, uma dentro da outra, ou seja, eu tenho 1 sobre x sobre y, e o que eu posso fazer é justamente inverter elas. Ou seja, eu vou ter y sobre x, mais a minha constante k. E aqui a nossa questão ganha forma. A única diferença que a gente tem é que o nosso k ele ficou do nosso lado direito. Mas o k eu posso facilmente pegar o nosso k e jogar para o lado esquerdo. Então eu vou 2 vezes log natural do módulo de x mais k igual a y sobre x. E percebe que a nossa equação deu o mesmo resultado.
e a gente mudou continuou com mais K, porque é uma constante, essa constante ela não vai interferir diretamente na nossa equação, então pode ser mais ou menos K, ela não vai fazer a diferença por ser constante. Então a gente percebe o quê? Fazendo pelo método de y igual a x, ele é muito mais rápido, ó. Olha o tamanho do que a gente resolveu. A gente resolveu em algumas linhas só. E fazendo pelo método escolhendo x, olha o tamanho que a gente teve. Olha as integrais que a gente teve que resolver e as manipulações. E pelo caminho, para quem vai resolver essa questão pela primeira vez, pensa que não está dando certo pelo segundo caminho, porque, por exemplo, nunca não aparece o v ao quadrado naquele lá. A gente já consegue chegar quando chega na integral vai surgir mais de um log natural. Então, se a gente não persistir pelo caminho, a gente acaba se desesperando pensando que a gente tá resolvendo errado. Mas não, essa questão ela só pega um caminho, uma viagem, mas ela consegue chegar no mesmo resultado. Então, o nosso videoaula de hoje termina por aqui. O link do material novamente estará nos comentários e na descrição do vídeo. Então, falou pessoal, até a próxima aula.